Unida. Nós nos aproximamos, como eu disse, da festa do Senhor Bom Jesus. Esta é uma das devoções mais antigas que nós temos no Brasil. Nós vamos encontrar a imagem do Senhor Bom Jesus, não só aqui em Iguape, mas em diversas localidades do Brasil, com os diversos títulos, geralmente do lugar onde elas estão localizadas. Nós vamos encontrar esta forte devoção, esta forte identificação com a imagem do Senhor Bom Jesus. Certamente, sobretudo nós brasileiros, diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas dificuldades, temos uma grande facilidade em nos identificarmos com esta imagem do Senhor Bom Jesus. Nós hoje, portanto, vamos refletir a partir da palavra de Deus os elementos de fé que podem nos ajudar nesta devoção e podem também nos ajudar a compreender de uma maneira mais profunda o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, das nossas dores, das nossas dificuldades. Olhando para o Senhor Bom Jesus, nós somos capazes de fazer isso. Eu vou me basear hoje no livro do profeta Isaías, aquele que, diante da sua profecia, nos coloca a imagem do servo sofredor, aquele servo que depois se concretiza na imagem de Jesus, e também no Evangelho de São João. Vamos pedir que neste momento a graça de Deus nos acompanhe, esteja conosco, para que possamos fazer juntos um bom momento de oração, um bom momento de reflexão, que o Senhor Bom Jesus possa abrir o nosso coração e que através desta reflexão nós também possamos participar bem da Santa Missa que daqui a pouco vai começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando nós olhamos para a imagem do Senhor Bom Jesus, como eu disse, a imagem do Senhor Bom Jesus, ela é uma devoção de origem portuguesa. Esta imagem do Senhor Bom Jesus que nós temos aqui em Iguape, é uma imagem que em Portugal é conhecida como Bom Jesus da Cana Verde. Por isso, nas suas mãos nós podemos ver representada um ramo verde que é exatamente o da cana. E nós nos identificamos com a dor, com o sofrimento do Senhor Bom Jesus. E esta imagem, ela relata exatamente aquilo que São João vai narrar no Evangelho da Paixão, lá no capítulo 19, a partir do versículo 1, São João vai dizer: então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus.
Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então é exatamente esta narrativa que nós vemos representada na imagem do Senhor bom Jesus. A coroa de espinhos, o manto vermelho, o cetro representado pela cana na mão. Muitas vezes, diante de Jesus, não são os soldados que zombam dele, mas somos nós, através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos gestos, que zombamos de Jesus e ignoramos a verdadeira realeza de Jesus. Talvez a gente, muitas vezes, imagine um Deus que é Rei soberano e que está lá no alto, nos olhando, nos fiscalizando, procurando os nossos erros, as nossas faltas, para nos condenar. Muitas vezes nós vamos também olhar Deus como aquele que é um vingador e que nos vingará diante daqueles que nos fazem o mal. Porém, nós esquecemos que diante de Deus, diante do Senhor bom Jesus, todos nós somos irmãos e irmãs. E exatamente por isso a palavra de Deus vai nos dizer que Deus manda a chuva sobre bons e maus. Deus ama a todos. Deus tem a todos, inclusive os pecadores, principalmente os pecadores, como filhos amados. Por isso, nós devemos olhar Deus de uma maneira diferente. E também nos inspira, ao olharmos para a imagem do Senhor bom Jesus, que apesar da zombaria, apesar dos bofetões, apesar de ter na sua cabeça uma coroa de espinhos, o seu olhar ainda é de misericórdia. Certamente vocês que estão aqui no santuário e que têm este costume de pelo menos uma vez ao ano, ou muitas vezes ao ano, vir a este santuário e se colocar diante da imagem do Senhor bom Jesus, vocês certamente já perceberam que Ele tem um olhar diferente. Ele tem um olhar de profundidade. Quando nós olhamos fixamente para os olhos do Senhor bom Jesus, nós sentimos que Ele nos olha com amor, que Ele nos olha com misericórdia. É assim que Deus nos olha diante das nossas dificuldades, diante dos nossos sofrimentos, diante muitas vezes da nossa falta de amor e de paciência com os nossos irmãos e irmãs, e até mesmo com as nossas dificuldades. O Senhor bom Jesus nos olha com amor, nos olha com misericórdia. Não é um olhar de quem procura nos julgar, não é um olhar de quem procura nos acusar, mas é um olhar que vem do alto para nos acompanhar na nossa caminhada de fé, na nossa vida. E o profeta Isaías,
vai nos dizer que aquele homem estava tão desfigurado que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. O profeta Isaías vai dizer que ele não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Vai dizer que não tinha aparência que nos agradasse. E apesar disso, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o pecado humano que foi capaz de levá-lo à cruz, ele nos olha com misericórdia. Ele nos olha com amor. E esta leitura vai dizer também que conosco, aquele homem desfigurado, açoitado, sofredor, repartirá suas riquezas com os seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Deus, em Jesus, se fez homem. E Jesus quis se fazer um homem tão perfeito, tão próximo a nós, que inclusive se associou a nós através das dores, através dos sofrimentos, através da injustiça, através da perseguição, através de ser mal falado, de ser maldito, como vai nos dizer esta palavra que nós acabamos de ouvir, como um malfeitor, foi difamado, foi caluniado. Todos nós já passamos por momentos assim na nossa vida. Todos nós já fomos de alguma forma violentados, todos nós de alguma forma já fomos agredidos verbalmente, fisicamente, enfim. E o Senhor bom Jesus, Ele se associa às nossas dores, aos nossos sofrimentos. E por isso, a melhor maneira de nós compreendermos as nossas dificuldades é olharmos para o sofrimento de Jesus. É olharmos não só para o sofrimento que ele passou no início, mas também o ponto alto da sua entrega. Aqui, como disse a leitura, ele repartiu suas riquezas com os valentes seguidores, com aqueles que o seguem no seu sofrimento, na sua dor. Ele repartiu a sua maior riqueza, que é o dom da vida, que é a nossa salvação. Nós professamos essa fé, nós acreditamos que o bom Jesus por nós sofreu, por nós se humilhou, por nós foi pregado numa cruz, mas tudo isso, não porque não havia um sentido, mas tudo isso para garantir a nossa vida eterna, para garantir a nossa alegria, a nossa felicidade. Todo o sofrimento na nossa vida, portanto, até aqueles que a gente não entende, deve ter um sentido, deve ter um significado, deve nos levar a um crescimento na vida, deve nos levar a um crescimento espiritual profundo. Se nós olharmos os nossos sofrimentos simplesmente
como nós sendo vítimas da vida, vítimas do mundo, vítimas das pessoas, nós não chegaremos a lugar algum. Nós não podemos correr o risco de olhar Jesus como um coitadinho, como alguém que foi diante do sofrimento pego de surpresa, alguém que não sabia o que estava acontecendo. Pelo contrário, Jesus quis se entregar. Tamanha era a sua confiança em Deus, tamanha era a sua coragem, tamanho era o seu desejo de nos salvar. Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo para nos salvar. Ele aceitou se entregar porque ele queria a nossa salvação. Ele queria que todos nós tivéssemos o perdão das nossas faltas. Ele queria que todos nós experimentássemos a misericórdia e o amor de Deus. E ao longo de sua vida, Jesus passou por este mundo fazendo o bem. Jesus passa fazendo o bem. Ele se colocou ao lado dos que sofrem, ele se colocou ao lado dos perseguidos, ele se colocou ao lado dos marginalizados, ele se colocou ao lado dos pecadores, ao lado dos pequenos. Por isso nós que o seguimos, e aqui vai dizer que ele repartirá suas riquezas com os seguidores, portanto, nós somos os seguidores de Jesus. Nós que o seguimos, nós que o acompanhamos, temos que ter bem claro isso na nossa vida. Nós, como cristãos, somos chamados a passar por este mundo compartilhando as riquezas de Deus e, portanto, passar neste mundo fazendo o bem. Não é possível nós imaginarmos um cristão que não passe por este mundo fazendo o mesmo que Jesus fez. Não é possível imaginar alguém que se diga cristão e que não está ao lado dos que sofrem, que não se compadece da dor dos seus irmãos, que não olha com misericórdia pelos pequenos, pelos fracos, pelos desesperados. A dor de Jesus era grande. Nós podemos ver na sua imagem, a sua dor era grande, mas o tempo inteiro ele ofereceu a sua dor, o seu sofrimento, para que nós não sofrêssemos, para que nós tivéssemos vida em abundância. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível seguir Jesus pelo caminho que Ele é, se nós não formos favoráveis à verdade, à justiça, à misericórdia, ao perdão e, sobretudo, à vida dos nossos irmãos. Esta é a nossa missão, esta é a nossa tarefa como cristãos. E quando nós olhamos para a imagem do Senhor bom Jesus, quando nós nos colocamos como devotos do Senhor bom Jesus, é preciso que, além de pedir e agradecer, a gente lembre de viver esta espiritualidade do Senhor bom Jesus. Que a gente lembre de ser como Ele, manso e humilde de coração. Que a gente lembre de ser como Ele, misericordioso, compassivo, acolhedor com aqueles que sofrem, com aqueles que são perseguidos, com aqueles que, diante de uma sociedade que defende seus próprios interesses, são excluídos, são marginalizados, são mortos
Diante de tudo isso, nós devemos nos portar como Ele se portou. Nós devemos acolher, nós devemos defender, nós devemos, se for preciso, dar a vida por nossos irmãos, assim como o Senhor bom Jesus fez. Essa certamente é uma das espiritualidades mais belas que nós podemos carregar na nossa vida. Ser romeiro do Senhor bom Jesus, ser devoto desta devoção do Senhor bom Jesus, deve ser antes de tudo a devoção do amor, a devoção daquele que sabe experimentar a misericórdia do olhar do Senhor bom Jesus e por isso é também capaz de espalhar no mundo as sementes deste amor, as sementes desta misericórdia. Que o Senhor bom Jesus nos inspire a paz diante das nossas dificuldades, diante dos nossos sofrimentos, e como Ele nós saibamos ter conservado no rosto, diante de tudo que nos contraria, que nós tenhamos sempre este semblante de paz, este semblante de tranquilidade, porque confiamos no Pai que nos olha, porque confiamos no Pai que nos acompanha e que diante de tudo nos justificará. Amém. E diante de tudo isso, nós já vamos preparando o nosso coração para celebrar a Santa Missa deste 18º domingo do tempo comum. Nós vamos, dentro de instantes, iniciar a Santa Missa. Por isso, mais uma vez, eu quero cumprimentar, eu quero saudar todos os romeiros, todos os devotos que se fazem presentes neste santuário, já nesse contexto de festa do Senhor bom Jesus, e também quero saudar aqueles que estão chegando agora para acompanhar a Santa Missa pela Rede TV, com o apoio da Ultrafarma. Que todos vocês possam se sentir acolhidos neste amor do Senhor bom Jesus. Enquanto nós nos preparamos para começar a Santa Missa, vamos cantar ao Senhor bom Jesus, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso espírito, para que todos tenhamos uma boa celebração. Teu povo a caminho procura, Senhor, a fonte da graça, a fonte do amor. Teu povo procura o santo lugar, no qual tua face se deixa encontrar. Teu povo procura o santo lugar, no qual tua face se deixa encontrar. Que alegria caminhar até a casa do Senhor, como irmãos aqui chegar, reunidos no seu amor. Que alegria caminhar até a casa do Senhor, como irmãos aqui chegar, reunidos no seu amor. O teu santuário é Cristo Jesus, em sua palavra nós vemos a luz. Em Cristo nós somos teu povo, irmão, em marcha pra terra da libertação. Em Cristo nós somos teu povo, irmão, em marcha pra terra da
libertação. Que alegria caminhar até a casa do Senhor, como irmãos aqui chegar, reunidos no seu amor. Que alegria caminhar até a casa do Senhor, como irmãos aqui chegar, reunidos no seu